Fala, meu amigo concurseiro, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de redes para o DEPEN 2020, tá? Hoje falaremos sobre IP, DHCP e DNS. Então, uma aula de redes focado mais para IP, DHCP e DNS. Banca CESP, a banca que vai fazer o concurso DEPEN, gosta muito de cobrar sobre o protocolo IP. Então, nessa aula você vai descobrir, vai entender, vai compreender tudo que está relacionado a esse protocolo, que é o Internet Protocol, ou protocolo de rede chamado IP. Beleza? Vamos lá? Vem comigo! Então, galera, voltando aqui ao conceito de rede de computadores, o que é uma rede de computadores? Segundo Andrew Tenenbaum, são dois ou mais dispositivos interligados por algum meio, trocando informações e compartilhando recursos. Aqui eu tenho, por exemplo, três redes separadas, a rede 1, a rede 2, a rede 3, que eles podem estar trocando informações entre eles. Os computadores da rede 1 podem trocar informações da rede 1, da rede 2 com os da rede 2, da rede 3 com os da rede 3. A internet serve para interligar essas milhares de redes espalhadas pelo mundo, fazendo assim um amplo sistema de rede de computadores, tá bom? A cada dispositivo conectado à sua rede, a gente vai dar o nome de host, tá bom? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 dispositivos, eu tenho 4 hosts. Deixando aqui detalhado para vocês, cada dispositivo conectado na rede é chamado de host. Bacana? Uma coisa que eu quero que vocês anotem aí no seu caderno é o seguinte: um computador só consegue se comunicar com o outro na rede se ambos possuírem endereço IP diferentes, tá? Então, para que eles possam se comunicar entre os outros computadores, é preciso que cada computador esteja identificado. Essa identificação é o endereço IP. Então, deixando aí para vocês, ó. Um computador só consegue se comunicar com outro computador na rede se ambos possuírem endereço IP diferente de mesma classe. Anotem isso aí no seu caderno para a gente poder dar continuidade e poder entender e compreender outros conceitos que vêm logo à frente, beleza? Então vamos lá. Vamos supor que eu seleciono o computador 1, ali na rede 3, que está interligado pela internet, e seleciono um outro computador na rede 2. Eles podem trocar informações? Sim ou não? Na aula de internet a gente já viu que sim, porque estão interligados por algum meio, né? O que é necessário para que eles possam se comunicar? É necessário que eles tenham identificações diferentes, um número atribuído para identificá-los. Esse computador aqui da rede 3, por exemplo, vai possuir o IP 192.168.43.25. Essa identificação que possui para diferenciar dos demais computadores. O outro computador, por exemplo, vai possuir o endereço IP 192.168.43.250. Então, a gente vê que são números que já são diferentes. Um termina com 25, o outro termina com 250. Agora, eles já estão aptos a trocarem informações, porque cada computador sabe qual é o respectivo que vai poder se comunicar. Para isso que serve o Internet Protocol, para isso que serve o endereço IP. Então, vamos ver um pouco mais sobre o endereço IP. Endereço IP, Internet Protocol, protocolo de internet, né? Nada mais é do que o endereço lógico de um dispositivo na rede. Então, o IP é a identificação lógica de cada dispositivo que possui na rede. Geralmente, para a gente se comunicar com o roteador, você vai lá no seu navegador e digita o númerozinho, por exemplo, 10.0.0.1. Quem já trocou senha de roteador, quem já fez alguma configuração em roteador, sabe que é necessário colocar o endereço IP do dispositivo no navegador, tá bom? Geralmente é esse, 10.0.0.1. No entanto, pode ser um outro roteador diferente, que seja 172.16.0.1, ou até mesmo um outro roteador que tenha 192.168.0.1. Três endereços IPs diferentes, tá? Por que eu coloquei aqui, ó? O endereço IP é um endereço lógico. Ele é lógico porque não é físico. O computador também possui identificação física, tá? Que é referente à sua placa de rede, que é o MAC address, o endereço MAC. No entanto, o IP é um endereço lógico, ou seja, dependendo da rede que você vai se conectar, ele pode variar. Vamos supor que você chegou lá na sua casa, notou que a sua rede possui endereço IP do tipo 10.0.0.1.
No entanto, você chegou, sei lá, na escola, na universidade, no curso, e já notou que o seu computador pegou um outro tipo de IP, 172.16.0.1. Você chegou na casa do seu colega, ó, já pegou um endereço IP diferente, o 92.68.0.1. Por que isso acontece? Porque o endereço IP ele muda, ele é variável, tá? Ele é lógico. Vamos ver aqui no meu computador? Então aqui, galera, tem o meu computador conectado numa rede Wi-Fi. Estou usando a rede Wi-Fi do meu próprio celular, tá bom? Então, se eu venho aqui embaixo, ó, onde tem esse símbolozinho da interface de rede, clico no botão direito, abrir central de rede e compartilhamento. Vou só maximizar aqui, ó. Eu posso clicar no meu acesso, tá? Tipos de acesso ali. Clico em detalhes. Em detalhes eu tenho algumas informações, ó. Automaticamente o meu computador pegou o endereço IPv4. Tem aqui, ó, IPv4. 192.168.43.196. Ou seja, para que o meu computador tivesse acesso à internet do meu celular, para que ele possa se comunicar via rede com o meu celular, ele precisa de um endereço IP, ele precisa de uma identificação. Automaticamente, eu posso visualizar essa identificação aqui, ó, é o 92.68.43.96. Aqui é o gateway padrão, que no caso é a conexão com o meu celular. O endereço IP do meu celular seria 192.68.43.24. Ele já identificou o IP do ponto que eu estou acessando, que é o roteador do meu próprio celular, e também identificou aqui, ó, o IP do meu computador. Outra forma de identificar qual o endereço IP do seu computador, quando ele está conectado a uma rede, é simplesmente você abrir o CMD, tá? Abrir aqui CMD, prompt de comandos, e fazer isso por meio de comando. Você pode estar utilizando o comando chamado ipconfig. Então ali, ipconfig no Windows, lógico, apertei Enter, vai me dar minhas informações de rede. Olha aqui o meu endereço IP, ó, o 92.68.43.196, tá? O mesmo lá que deu em detalhes de rede. Então, todas as informações de rede no seu computador podem ser visualizadas por terminal, tá? Pelo prompt de comandos, a partir do comando ipconfig. Então, a gente já sabe que para um computador se comunicar com outro na rede, é necessária essa identificação, que é o endereço IP. E ele pode variar, ele pode mudar, tá? Dependendo da rede que você esteja conectado. Então eu deixei 3 possíveis endereços IP que você pode encontrar aí nas suas redes domésticas, tá? Um começando com 10, um começando com 172 e um começando com 192. Por que há essa diferença? Então, galera, como a internet tem vários tipos de redes diferentes, algumas redes que precisam de mais computadores, algumas redes precisam de menos computadores, como por exemplo a sua rede doméstica precisa de poucos computadores, ou a intranet de uma grande empresa precisa de um pouco mais de computadores. A internet tem milhares de computadores diferentes, foi definido classes de IPs diferentes, tá? E a classe identificada por esse primeiro algarismozinho aqui do seu endereço IP. A gente pode notar que o IP é separado por 4 casas, separado por ponto, 10.0.0.1. São 4 casas. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, tá? A primeira casa vai representar a sua classe de rede. Beleza. Quando começar de 1 até 127, ele será de classe A. Por exemplo, esse 10 aqui está entre 1 e 127, então ele é de classe A. Quando começar de 128 até 191, ele é de classe B. Quando começar de 192 até 223, ele é de classe C. Então vamos identificar esses 3 IPs diferentes que eu coloquei, ó. O primeiro começa com 10. 10 está entre 1 até 127. Então esse primeiro é de classe A. Vamos identificar o segundo. O que a gente olha? A primeira casa. Qual é o número da primeira casa? A primeira casa começa com 172. 172 está entre 128 até 191. Então, ela é de classe B. O terceiro, o que a gente olha? A primeira casa, o primeiro octeto. O primeiro octeto é 192. 192 está entre 192 até 223. Então, ele é de classe C. Então, 3 tipos de classe diferentes. Nas redes de computadores, temos 5 tipos de classes. A, B, C, D e E. A classe D ela é específica para multicast.
A classe E é específica para testes aí nas redes, tá bom? Não são bastante utilizados, não são cobrados em prova de concurso. O que é que a gente tem que decorar, principalmente para a CESP, que gosta de cobrar endereço IP? Classe A, classe B, classe C. Então, se está entre 1 até 127, o primeiro octeto, ele é de classe A. Se está entre 128 até 191, o primeiro octeto, então ele é de classe B. Se está entre 192 até 223, ele é de classe C. Então, assim, a gente aprende a identificar aí as classes de IP, tá bom? Então, vamos lá. Endereço IP válido. A FCC costuma cobrar isso. CESP já cobrou também se o endereço IP era válido ou não. Acabamos de aprender que o endereço IP, né, aqui no caso IPv4, é separado por 4 casas separadas por ponto. Essas casas a gente vai dar o nome de octeto, mas pode chamar de casa aí, que é mais fácil de você memorizar, é mais fácil de você decorar. Então temos aí a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa, a quarta casa, todos separados por ponto, tá bom? E no IPv4, que é o que mais costuma cair em prova de concurso, teremos aí somente o IPv4. Eles são separados por números decimais, ou seja, o 92 é decimal, 168 é decimal, 25 é decimal, 223 é decimal. E cada casinha pode chegar no máximo ao número de 255. Então essa primeira casa vai de 1 até 255. Como a primeira casa ela representa a classe do IP, ela não pode ser 0, tá? Então vai lá de 1 até 255. Qual o número máximo que a primeira casa pode alcançar? 255. A segunda casa pode ser 0. Então vai de 0 até 255. Qual o número máximo que a segunda casa pode alcançar? 255. A terceira casa vai de 0 até 255. Então, ele pode variar, tá? Entre números de 0 até 255. E a última casa, a quarta casa, também não vai ser 0, né? Ele vai representar, geralmente, um dispositivo conectado na rede e vai de 1 até 255. Então, para analisar se o endereço IP é válido ou não, basta você analisar casinha por casinha e visualizar se o número que está separado nessa casa está aí no máximo até 255, tá bom? Vamos ver alguns IPs válidos. 3.4.25.92. A gente viu que a primeira casa pode variar até 255, então 3 está dentro do limite. A segunda casa também até 255, 4 está dentro do limite. 25 até no máximo 255, então também está dentro do limite. 192 até no máximo 255, então também está dentro do limite. Outro IP, 10.0.0.122. Então aqui 10 está dentro do limite, o máximo é 255. 0, o máximo é 255. 0, o máximo é 255. 122, o máximo é 255. Então, é válido porque nenhuma das casas ultrapassou o limite de 255. 172.16.30.254. Olha, a última casa que chegou a 254, mas ela pode ir até 255. Então, é válido sim. Uma outra, 144.122.3.2. Nenhuma das casas ultrapassou esse limite. Não válidos. 260. Opa, a primeira casa aqui, ela está 260, é maior do que 255. Não pode, tá? Então não é válido. Esse outro, 10.430. 430 ultrapassou esse limite de 255, né? É maior do que 255, não pode. A segunda casa aí está deixando o IP inválido. O terceiro exemplo, 172.16.300. 300 ultrapassou esse limite de 255. Não é válido. O máximo que pode chegar é 255. Esse outro, na última casa temos 290, ultrapassando aí o limite máximo de 255. Então, todos esses aqui são IPs não válidos. E aí, galera, deu para entender um pouco mais quando o endereço IP é válido ou não? Eu espero que sim. Vamos ver a questão da FCC, que ela cobrou esse conceito? Vamos lá. Então, questão FCC 2019. Um assistente de gestão pública está acompanhando o endereçamento dos computadores em uma rede classe C, utilizando o protocolo IPv4. Depois de apresentado a ele um conjunto de endereços IP a serem atribuídos aos computadores da rede, identificou corretamente como válido apenas o endereço. Então a questão quer somente o único endereço IP que é válido, tá bom? Pause o vídeo, tente responder a questão.
Então, galera, como é que a gente vai descobrir se o endereço IP é válido ou não? O endereço IP válido em cada uma de suas casas não pode ultrapassar o limite máximo de 255. Então, temos que analisar cada endereço IP casinha por casinha, octeto por octeto. Vamos analisar aqui a letra A. 204 ultrapassou esse limite de 255? Não, ele é menor do que 255, não é válido. 17 ultrapassa esse limite de 255? Não, é menor do que 255, então é válido. 5 ultrapassa esse limite? Também não, então aí é válido. Agora a última casa, 262. Ultrapassou esse limite de 255? Sim, 262 é maior do que 255, o máximo que pode chegar é 255. Então, por causa da última casa aqui, ó, a letra A tem um IP inválido, não válido. Não pode ser a nossa alternativa porque ele quer o endereço IP válido. Vamos para a letra B. Analisa aí e visualiza se algumas das casas ultrapassam esse limite máximo de 255. E aí? Tem alguma casa? Sim, né? A segunda casa aqui, ó, 317. 317 ultrapassou esse limite de 255. Então, é um endereço IP inválido. Não é válido de jeito nenhum, tá? Cada casa pode ter no máximo até o número de 255. Vai de 0 até 255. Ressaltando aí, a primeira casa não pode começar por 0 e a última casa também não pode começar por 0. Então, letra B inválida. Letra C. Letra C, alguma das casas ultrapassa esse valor máximo de 255? Sim ou não? Sim, né? Ali, ó, a segunda casa também ultrapassa esse valor máximo. 416 é maior do que 255. Então, letra C também está inválida. Letra D. Alguma das casas ultrapassa esse limite de 255? Sim, a terceira casa. A terceira casa é 328, ultrapassando aí esse limite de 255, tá bom? Então, letra D também é inválida. Agora, a letra E. Alternativa E. Alguma das casas ultrapassa esse limite de 255? Sim ou não? 204 ultrapassou lá o valor máximo de 255? Não. 15 ultrapassou esse valor máximo de 255? Não. 5 ultrapassou esse valor máximo de 255? Não. 32 ultrapassou esse valor? Não. Então, temos a letra E como alternativa correta, tá? Então, viu como é simples identificar o endereço IP válido? Quando a gente já tem um conhecimento sobre esse limite que cada casa pode alcançar, que é apenas 255? Beleza? Eu espero que vocês tenham aprendido esse conceito, é um conceito bem tranquilo, tá bom? E se cair em prova de concurso, a partir de agora, mamão com açúcar, né? Ripa na chulipa aí, vamos acertar a questão agora. Vem, CESP, com esse tipo de questão que a gente vai detonar, tá bom? Algo que a banca CESP costuma cobrar, né? Cobrou, por exemplo, na Polícia Federal 2018, é a questão se o IP é público ou é privado. Galera, a gente tem um número limitado de endereço IP, IPv4, né? Cerca de 4,29 bilhões de IPv4. Então, o número é muito limitado. A internet cresceu gigantescamente, tá? Então, se a gente fosse atribuir até para as redes locais endereços IPs diferentes, os endereços IPs não iam dar para muita coisa. Então, tem aí a diferenciação de IP público, que é um IP que você vai utilizar na internet, ele é responsável por comunicações na internet, e temos também a questão do IP privado. O IP privado ele é utilizado em redes locais, no Wi-Fi da sua casa, em uma intranet. Não é para acesso à internet, IP privado, é para redes locais, utilizado, por exemplo, na intranet. Tá? O público para a internet, o privado para redes locais, o Wi-Fi ou a intranet. Existem alguns tipos de IPs que são privados. E o que é que a gente tem que decorar? Os privados. Os públicos são muitos, né? A gente viu que cada casinha pode chegar até no máximo 255. Os públicos são muitos. Os privados são fáceis de decorar. Por exemplo, qualquer IP que começar com 10, ó, ele vai aqui de 10.0.0.0 até 10.255, que é o valor máximo, .255, que é o valor máximo, .255, que é o valor máximo, é um IP privado. Então, dica, macete, bizu. Começou com 10, é IP privado. De classe B, começou com 172.16, olha aqui, ó, 172.16,
variando até 172.31, tá bom? Qualquer um que comece com 172.16 até 172.31, por exemplo, 172.17, 172.18, 172.19, 172.20, até 172.31 também é privado. A gente já viu, ó, começou com 10, qualquer um que começou com 10 é privado. Agora, qualquer um que comece com 172.16, esses 16 podendo variar até 31, 72.17, .18, .19, .20, até 31, ele também é privado. E qualquer um que comece com 192.168, tá? Qualquer um que comece com 192.68, ele é privado. Então, quais são os privados? Começou com 10, começou com 72.16 até 172.31, começou com 92.68, são todos privados, certo? Quais são os públicos? Qualquer outro que não seja dentro dessa faixa. Por exemplo, professor, caiu lá um IP a 8.8.8.8, DNS da Google, por exemplo, né? Ele é um IP público ou é privado? Não está entre nenhuma dessas faixas. Então, ele é público. Professor, começou lá um IP 144.20.5.8. Ele é o quê? 144, não está em nenhuma dessas classes aí, ó. Então, ele é público, tá? Então, é muito mais fácil a gente decorar os IPs privados do que os IPs públicos. Então, galera, aqui alguns exemplos, ó. 10.0.0.1, 10.255.0.2, né? Qualquer um começa com 10. 172.16.23.1, 172.22.24.3, né? Variando ali de 172.16 até 172.22, 192.68.2.1, é muito comum aí de classe C para acessar roteadores. 192.68.0.220, tá? Qualquer um começa com 192.168, tá bom? Então vamos ver aí como foi que a CESP cobrou na Polícia Federal 2018. Bacana. Então, primeiro uma historinha que ela conta aí, ó, né? Questão CESP, Polícia Federal 2018. Martinha, utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local de uma empresa em que ela trabalha. Então, primeira informação importante, rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet, então sites, né? Para quem não sabe, sítios são sites, são páginas web da intranet, da empresa e também sítios da internet pública. Então, lá na sua rede local, na sua intranet, ela acessa tanto páginas que são da intranet, só funcionam dentro da rede local, quanto páginas da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação, identificou que um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço IP 172.20.1.1. Então, o endereço IP dessa página seria 172.20.1.1. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é o endereço IPv4 de um servidor na web, na internet pública. Beleza. O que ele está perguntando? Está perguntando se 172.20.1.1 é um endereço público. É um endereço IP público. E aí? Tente responder. Pause o vídeo, tá? 172.20.1.1 é público ou é privado? O enunciado diz que é público. Tá certo ou tá errado? Beleza. Para a gente responder essa questão, teríamos que lembrar da nossa tabelinha ali de IP privado, tá? Então, a gente viu ali, 172 é de classe B. Qualquer um que comece de 172.16 até 172.31, ele é privado. Olha aqui, ó, é 172.20. Ponto 20 está aqui entre esse limite de 16 até 31. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 são privados. Olha o que a gente tem, ó, é o 20. O 20 ele é privado. Se fosse, por exemplo, o 13, fosse o 17, eles iam ser públicos, tá? Fosse o 32, ia ser público, mas como é o 20 é privado. O enunciado diz que o IP ele é público, certo ou errado? Errado, tá bom? Então aí, questão CESP, modalidade certo ou errado. Esse endereço IP ele é privado e não o endereço IP
público. Então espero que você tenha aprendido a responder esse tipo de questão aí, se o IP ele é privado ou se ele é público. Decore a tabela. Na prova, se cair um tipo de questão, escreva lá a tabelinha, não vai ter segredo, tá? Você vai conseguir diferenciar isso, se o endereço IP é público ou se é privado. Outro conceito, até agora a gente só viu o endereço IP do tipo IPv4, mas existe também o endereço IPv6. O que é esse IPv4? O IPv4 foi um dos primeiros tipos aí de endereço IP utilizado na internet, tá? Desde 1995. Ele é esse que eu mostrei, que é separado por 4 octetos, né? 4 casas por números decimais, em que cada octeto, cada casa pode chegar no máximo até o número de 255, tá? Eu posso estar falando aí várias coisas sobre IPv4, mas para concurso, para você que vai fazer carreira policial, não vai ser relevante. O que é relevante? O endereço IPv4, ele é de 32 bits. Essa informação aqui, ó, é muito relevante, decore. IPv4 é 32 bits. O que quer dizer 32 bits? Ele conecta aí cerca de 4,29 bilhões de dispositivos nas redes, tá? Se tornou muito pouco, 4,29 bilhões de endereços IP na rede. Todo mundo tem um smartphone, tem um celular de reserva, tem um notebook, tem um tablet, tem impressora que possui endereço IP. Então, para se conectar na internet gigantesca se tornou muito limitado, tá? Então, o endereço IPv4 já está esgotado. Então, ele não supre mais a necessidade de endereço IPs nas redes. Como eu mostrei, é um número aí separado por 4 octetos, cada octeto aí chegando no máximo até 255. Para resolver essa questão do IPv4 estar esgotado, desenvolveram um novo tipo de IP, que é o IPv6, versão 6. E a informação relevante aí, ó, que eu quero que vocês decorem. O IPv6 é de 128 bits. Enquanto o IPv4 é de 32 bits, o IPv6 é de 128 bits. Então, consegue aí conectar muito mais dispositivos que o IPv4, tá bom? É um novo padrão que vai entrar em vigor aí daqui a um tempo, não vai mais existir o IPv4. Hoje a gente trabalha com IPv4 e IPv6, tá? Veio para substituir o IPv4. Ele é separado aí por 8 octetos, podendo ser suprimido, e esses octetos aí, ó, são 4 casas hexadecimal. O hexadecimal é um padrão numérico que pode utilizar número. Vai de 0 a 9, aí tem A, B, C, D, E, F. Então, de 0 a 9 até depois A até F, tá? Então, se você viu um endereço estranho assim, ó, que mistura números e letras, pode ter certeza que é hexadecimal e é IPv4. Para entendermos mais um pouco sobre IPv4 e IPv6, veja o vídeo que está aí no próximo slide. Vamos lá? A internet é algo que tem feito muito bem para a sociedade e para os indivíduos. As pessoas usam a rede para aprender, para trabalhar, fazer negócios, para se divertir e se relacionar. Todos concordam que a internet é algo bom. Ela deve ser preservada e deve continuar a se desenvolver. A internet depende de tecnologia para funcionar. Ela usa um protocolo, que é um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos eletrônicos conversarem entre si. O coração da internet é o protocolo IP, ou Internet Protocol. Ele é responsável por dar um endereço numérico a cada dispositivo conectado à rede, permitindo que as informações achem o caminho até seu destino. Desde 1983, a internet usa o IP versão 4, ou IPv4, mas praticamente não existem mais endereços livres para conectar mais dispositivos, computadores e pessoas. É preciso mudar, alterar o coração da rede, para que ela possa continuar crescendo e evoluindo. A internet precisa do IPv6. Mas como isso afeta você? Esse vídeo explica o que é o IPv6, em português claro. Vamos conhecer o Mário. Ele é um típico usuário internet. Sem IPv6, ele pode ter alguns problemas no futuro. Mário perceberá que alguns dos sites e redes sociais que ele costuma usar ficarão mais lentos. Em alguns, por exemplo, ele não vai mais conseguir acessar os vídeos. Uns poucos simplesmente não vão carregar mais. Ele também terá problemas quando tentar jogar online com os amigos. Algumas videoconferências não funcionarão direito. O som e o vídeo ficarão estranhos. Ele é fotógrafo amador e costumava compartilhar 1 tonelada de fotos com seus amigos via torrent, mas isso também não funcionará mais. Ao falar dos seus problemas com um amigo técnico, Mário vai descobrir que eles acontecem porque seu provedor começou a compartilhar os endereços IP, usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT, ou CGNAT. Isso significa que dezenas de pessoas compartilham o mesmo endereço na rede. O preço da internet também vai aumentar com o tempo.
ela não vai crescer mais tão rápido e será mais difícil desvendar fraudes e outros crimes. Mário e muitos outros usuários da internet não ficarão nada satisfeitos com esse cenário. Outra pessoa que quero que você conheça é a Joana. Ela também é usuária da internet, mas terá uma experiência bem mais interessante com a rede do que o Mário nos próximos anos. Vamos imaginá-la num cenário em que a implantação do IPv6 será um sucesso. Ao se mudar para sua nova casa, Joana ficará encantada com as lâmpadas, que mudam de cor e podem ser controladas pelo seu celular ou tablet. As luzes acenderão suavemente pela manhã para acordá-la, e o ar-condicionado se ajustará sabendo que ela está chegando do trabalho no fim da tarde. Ela encontrará em seu futuro cada vez mais dispositivos conectados à rede. Usará roupas inteligentes para monitorar seu estado de saúde constantemente, e seu carro mandará uma mensagem quando precisar de revisão. As redes sociais, compartilhamento de arquivos, videoconferências e jogos funcionarão cada vez melhor e serão cada vez mais incríveis. Joana ficará satisfeita ao perceber que mais e mais gente está conectada à rede. A inclusão digital será uma realidade. Ela e muitos outros usuários talvez nunca tenham ouvido falar de IPv6, mas estarão muito satisfeitos com essa nova internet. Mudar o coração da internet, a tecnologia que sustenta toda a rede, não é uma tarefa fácil. É como um verdadeiro transplante de coração. O sangue do paciente é desviado temporariamente para uma máquina, que faz as funções de pulmão e coração. Isso permite o sucesso do transplante, mas um paciente não pode ficar ligado a essa máquina por muito tempo. Assim, também, o compartilhamento de endereços, o CGNAT, pode ser usado como uma técnica para fazer com que a internet funcione por um tempo, permitindo a implantação da nova tecnologia. Mas só com o IPv6 como seu novo coração, ela continuará a crescer e a se desenvolver como queremos. O sucesso dessa mudança tecnológica depende de muitas pessoas e empresas diferentes, como fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de softwares, sites com conteúdo e serviços na internet e provedores de acesso. Depende inclusive do Mário, da Joana e de você. Alguns dos equipamentos que você usa para acessar a rede já estão preparados para IPv6. Por exemplo, o seu computador certamente já está pronto para a mudança, mas o seu smartphone talvez não, dependendo do sistema que ele usa. O mesmo vale para seu console de videogame, para seu roteador sem fio ou para sua Smart TV. Alguns sites e serviços na internet já estão bem preparados para o IPv6. Sites como Google, Facebook, Yahoo, Netflix, YouTube, Terra, UOL e milhares de outros. Mas vários sites de comércio eletrônico, bancos e sites do governo ainda não estão preparados. Talvez não tenham ainda percebido a urgência ou gravidade da situação. Você também depende do seu provedor para acessar a rede. Alguns provedores estão bastante adiantados para fazer a internet funcionar usando IPv6, outros não. O importante de agora em diante é que, seja ao trocar de smartphone, comprar um novo programa para o seu computador ou contratar um novo acesso à internet, você se informe antes e aceite apenas se já funcionar com IPv6. Você pode também ligar para o seu banco, enviar um e-mail para sua loja online preferida ou entrar em contato com o seu provedor e perguntar como eles estão se preparando para essa nova internet. Se eles não souberem do que você está falando, diga que é melhor se informarem, usando a própria internet. Então, galera, outro conceito aí relacionado a endereço IP é a questão de DHCP e DNS. Um conceito que cai muito em prova de concurso, tá? Muito mais em provas municipais, em prefeituras. Carreiras policiais também costumam cobrar esse conceito, DHCP e DNS. Guarda municipal, guarda metropolitana, cobra muito esse conceito de DHCP e DNS. E estão relacionados a endereço IP, tá bom? Então vamos lá. O DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Ou seja, é um protocolo de configuração dinâmica de host, o dispositivo da rede. Ele serve para configurar a IP de forma automática para os dispositivos da rede. Como eu falei, um computador só vai se comunicar com o outro através de endereço IP, se ambos possuírem endereços IPs diferentes de mesma classe. Tá? Então, se eu quero acessar um site na internet, o site está hospedado em uma máquina na internet. Essa máquina possui endereço IP, cujo qual eu posso fazer comunicação com ela, certo? Se eu quero acessar o Wi-Fi da minha casa, ao me conectar ao Wi-Fi da minha casa, o meu dispositivo, meu celular, meu smartphone, recebe endereço IP de forma automática, tá? É tanto que quando a gente vai se conectar em uma rede nova, aparece lá o termozinho, ó, obtendo endereço IP. Você já deve ter visto isso, obtendo endereço IP. Então, existe um protocolo que vai no seu computador, vai no seu dispositivo e coloca endereço IP de forma automática.
Esse protocolo que configura o endereço IP de forma automática é o DHCP. Decore, ó, DHCP configura IP de forma automática. Vamos ver aqui no meu computador. Então, novamente, eu estou aqui conectado à internet, tá? Eu posso clicar com o botão direito, abrir central de rede e compartilhamento. Posso acessar aqui o meu acesso é o Wi-Fi Rede de Lima. Posso vir aqui em propriedades. Demorando um pouco aí para conectar. Lá embaixo eu tenho aqui a configuração de IPv4 e IPv6. Vou clicar aqui em IPv4. Olha o que tem aqui, ó. Obter o endereço IP automaticamente. Por padrão, o seu dispositivo, ele obtém endereço IP de forma automática. Geralmente, o seu roteador faz isso, tá? Eu posso marcar aqui, ó, obter o seguinte endereço IP. E posso configurar o endereço IP manual. Por exemplo, posso colocar 10.0.0.25. A gente viu que o meu endereço IP era de classe C, né? 192. Se eu colocar o 10, ele vai não conectar à internet, porque não vai ter comunicação. Então, eu posso colocar de forma manual e de forma dinâmica. Ou seja, obter aqui automaticamente. Quando é de forma automática, é o DHCP que faz esse trabalho. Quando a gente tem aí o endereço IP, que ele é configurado no seu computador, no seu dispositivo, no seu smartphone, de forma automática, a gente chama ele de IP dinâmico. Quando eu venho aqui, ó, e coloco um IP de forma manual, ele é chamado de IP fixo ou IP estático, tá bom? Então eu posso estar configurando de forma automática e de forma manual. O que eu quero falar para vocês? Quando é de forma automática, existe um protocolo que vai configurar IP de forma automática no seu computador. Esse protocolo é o DHCP, tá bom? Então vamos voltar para o nosso slide. Então pergunta aí que vale 1 milhão. Qual protocolo que configura dispositivo IP de forma automática? É o DHCP. Vai no seu computador e configura IP de forma automática. Existe também o DNS. E a galera confunde DNS com DHCP. Ambos começam com D, ambos trabalham com endereço IP. Tá? Vamos ver o que significa DNS. Domain Name System. É um sistema de domínio de nomes. O que foi que eu coloquei ali? Ó? Converte nome de domínio para endereço IP e endereço IP para nome de domínio. Vou explicar um pouquinho sobre DNS. Eu já expliquei para vocês que um computador só vai conseguir se comunicar com o outro na rede se ambos possuírem endereço IP diferente. Tá? Então, por exemplo, se eu quero acessar o site do Google, eu preciso do endereço IP do Google. Eu quero acessar o site do Facebook, eu preciso do endereço IP do Facebook. Eu quero acessar o site do Instagram, eu preciso do endereço IP do Instagram. Mas, como é difícil decorar endereço IP, né? Já pensou a gente decorar todos os endereços IPs cujo qual a gente quer se comunicar? A gente ia ter uma listinha assim, anotada com um monte de endereço IP, parecendo aquela lista de Mortal Kombat, de códigos de Mortal Kombat que a gente tinha lá, Brutality, Fatality, Barbarity, né? Beleza. Então é muito difícil decorar endereço IP. Não é mais fácil decorar globo.com, google.com, facebook.com, instagram.com? É mais fácil decorar nome, tá bom? Então, existe as chamadas URL, existe os domínios. O domínio vai fazer essa resolução, vai estar atrelado ao endereço IP e vai responder de forma de nome, tá? Então, o domínio nada mais é um nome que representa o endereço IP. Mais ou menos assim. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui meu marcador. Eu tenho aqui o meu computador, ele quer se comunicar com o site do Google. Então, eu vou lá na URL, digito google.com. Beleza. Mas onde é que está o Google? Quem é o Google? Qual é o endereço IP do Google? Para eu me comunicar com o endereço IP, para eu me comunicar com o Google, eu preciso do endereço IP. Onde é o Google? Quem é o Google? Qual é o endereço do Google? Eu não sei. Então, eu tenho que ir lá no servidorzinho, ó, chamado de DNS, tá? Esse servidor, esse sistema de domínio de nome, onde cada nome vai estar atrelado, vai estar amarrado com o número de IP para pegar esse número IP do Google. Então, eu fui lá, busquei, ei, qual é o IP do Google? Ele me devolveu o IP do Google. O Google está em 87.245, bacaninho. Então, ele me deu aí o endereço IP do Google. Agora sim eu consigo me comunicar com o computador do Google, com o site do Google. Aí, então, eu vou lá e digo, eu quero aqui acessar, ó,
87.245.200.53 e agora eu acesso o Google, tá bom? Então, a gente viu aí que cada domínio, cada nome está atrelado a um endereço IP. E quem é que sabe qual é o endereço IP que está atrelado a cada domínio? O servidor DNS. Então, o servidor DNS ele serve para converter nome para IP e IP para nome, diferente do DHCP. Caiu na sua prova DNS, olha no fundo dos olhos desse N aqui, ó, e fale: esse N é de nome? Esse N é de nome. DNS, esse N é de nome. Aí você vai lembrar dos nomes de domínio: google.com, facebook.com, instagram.com, e você vai lembrar: opa! DNS é que vai converter nome para IP, IP para nome. DHCP é que configura IP de forma automática, tá bom? Então, espero ter aí deixado claro essa questão de DHCP e DNS. Galera, então, a nossa aula vai ficando por aqui. Meu muito obrigado. Tente resolver mais questões relacionadas a endereço IP. Tente resolver mais questões relacionadas a DNS e DHCP. E se você quer tirar alguma dúvida, por gentileza, aí minhas redes sociais, @professor Redley, o Instagram, professorredley@gmail, o e-mail, facebook.com.br/professor Redley, tá bom? Se você gostou desse vídeo de endereço IP, DHCP e DNS, por gentileza, deixe o seu like, nos ajude a crescer e a melhorar. Compartilhe aí o vídeo com seus amigos. Eu fico por aqui, até a próxima aula. Valeu, fui!